Olha, ainda que se tenha o conhecimento sobre as regras, muitas vezes passageiros não conseguem embarcar com as malas dentro do peso e tamanho permitidos pelas companhias aéreas. E o que fazer quando ocorre tal situação? Já que, não raro, pode haver a necessidade de levar bagagem extra, não é verdade? E a gente até lembra que, antes de viajar, claro, é preciso verificar os limites definidos pelas empresas e quanto cobram pelo excedente. A gente acompanhou aí, nesses últimos dias, um fato que marcou o país. Foi na noite da última sexta-feira, num voo da Gol, a professora Samantha Vitena Barbosa. Ela foi constrangida, detida por 3 agentes da Polícia Federal, bem como convidada a se retirar do voo com saída de Salvador para Guarulhos, em São Paulo, isso por ordem do comandante e, aparentemente, sem maiores explicações por parte da companhia aérea. Sobre os direitos do consumidor nesse caso, a gente conversa agora com o membro fundador da Frente Nacional do Consumidor, a FENADECON, o mestre em Direito Econômico, Felipe Vieira, nosso convidado mais uma vez aqui no Issa Bahia. Sempre um prazer recebê-lo, Felipe. Seja bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia, Jefferson. Muito bom dia a todos os colegas e amigos aqui da bancada. É um momento saudoso estar com vocês aí na rádio, no YouTube e também a todos os ouvintes que acompanham aqui a rádio, que toca uma notícia de qualidade. E a gente sabe que tem segurança nessa informação. Muito bom. Felipe, nesse caso da Gol, a gente aparentemente vê várias questões envolvidas, não é? Parece que houve sinais de racismo aí, não sei se caso se configure, pode-se falar em crime. Alega-se a companhia, né? Alega que houve perturbação da ordem dentro da aeronave. Como é que você avaliou esse caso aí? Olha, esse caso realmente chama atenção, é emblemático, porque este veio à tona. A gente pergunta quantos casos desses ocorrem e não há passageiros que se solidarizam, que filmam, que trazem aquela imagem de uma pessoa sendo levada a ser convidada, em termos gentis, convidada a se retirar, quando na verdade, se ela parece ter cometido algum crime, foi tentar defender o direito dela. Tá, tudo bem, eu vou sair por quê? Eu vou sair por causa da minha mala, mas minha mala já está no BIM, que é o nome dado, aquele compartimento superior. Se a mala dela já estava acomodada, não haveria razão, aparentemente, por tudo que se noticia na mídia, aparentemente não haveria razão para retirá-la do voo, a não ser um eventual risco de que houvesse algum tipo de insurgência durante o voo. A empresa parece que alegava excesso de tamanho da mala nesse compartimento superior ali. Eles fazem a vigilância. No ato da compra da passagem, vem os avisos sobre a dimensão da mala. No momento em que você passa para a área interna de embarque, há um controle, ainda que visual por vezes, com aquela caixinha ou gabarito para ver se a mala passa. No ato do embarque, novamente, é checada a bagagem. Muitos passageiros são convidados a despachar a sua bagagem gratuitamente. E após todas essas etapas de controle dentro da aeronave, foi constatar que houve erro até então, que a bagagem então não seria possível de ser despachada. Então teria havido um erro de toda a etapa da própria companhia para constatar dentro da aeronave. Porque era para ter barrado a bagagem, então, lá atrás. Caso ela não se enquadrasse no gabarito. Não conheço as dimensões da bagagem. Nas regras de despacho, inclusive, consta os dizeres de que, abre aspas, laptops, equipamentos eletrônicos ou de grande valor devem ser levados em malas ou bagagens de mão. Né? E ela estava com o laptop, pelo menos ela alegou, informou que teria um laptop que, se ela despachasse, seria quebrar, então, danificado. E tem um detalhe, Jefferson, tem um detalhe ao nosso amigo aqui de bancada, que é o seguinte: quando você despacha a bagagem, ela é responsabilidade da companhia aérea. Quando você não despacha, a responsabilidade é sua. Então, se houve dano, se quebrar, se tiver qualquer problema, era um cuidado que seria seu. Então, nesse caso, ela usou do direito dela de ter o cuidado sobre o próprio patrimônio, que é o laptop, que é um equipamento eletrônico, que circunstancialmente ela poderia abrir durante a viagem, trabalhar, ver um e-mail, porque eles têm um Wi-Fi agora, né? A construção de texto. Então, isso seria muito possível para ela.
e de repente, do nada, não se tornou. Ontem a gente até chegou a noticiar aqui que a defesa da professora cogitava a possibilidade de mover uma ação por danos morais e fica-se aqui a suposição de que por conta do constrangimento que ela vivenciou nessa experiência toda. Mas caberia também alguma ação na área do direito do consumidor? Com certeza, o direito do consumidor, que você tem uma soma de direitos. Você tem um direito aeroportuário, de aeronavegação, que é as regras que regem o transporte aéreo, meu caro Ernesto. Você tem o direito do consumidor, que é aquele que adquire a passagem. Você tem, eventualmente, o direito penal, caso ela tenha causado tumulto dentro da aeronave, ou caso ela tenha sido realmente objeto e vítima do crime de injúria racial, de racismo, de discriminação de qualquer ordem. Então, é uma soma de direitos que são possíveis. Na hipótese de eu aventar o dano moral, de eu discutir o dano moral, é inegável ter havido constrangimento perante, pelo menos, 180 pessoas, 180 passageiros, para além da repercussão que o caso ganhou nas redes sociais. Então, de fato, a imagem, a honra, o comportamento, vai se saber que foi ela que vivenciou aquilo. Então, de fato, há um dano moral. Mais especificamente, no Código de Defesa do Consumidor, vai ter dizendo que a responsabilidade do fornecedor, companhia aérea, terminal aeroportuário, que porventura possa não ter tido as etapas de controle, vão ter a responsabilidade objetiva, vão ter a responsabilidade solidária. Ou seja, ela pode processar a um ou a todos que causaram aquele ambiente, aquela circunstância, naturalmente, definido a partir aí das investigações policiais sobre o caso. Como é avião, como é direito aeroportuário, como é aeronavegabilidade, território e jurisdição federal, Polícia Federal, então, foi envolvida. Veja, doutor Felipe e ouvintes, é bom nós só estamos falando aqui da dimensão consumidor, nós ainda nem entramos na esfera criminal, né? E esse é um assunto importante para a gente tratar aqui, porque é uma cena que está cada vez mais comum. Eu já fui abordado de forma abusiva, que eu considerei abusiva, em aeroporto, e olha, sou um homem branco, né? Recentemente com minha esposa aconteceu a mesma coisa, também foi, e ela precisou falar grosso para conter a abordagem abusiva de um tripulante, né, do pessoal de terra. Afinal de contas, o que é que as companhias aéreas podem fazer sem invadir o espaço, o direito do consumidor que está ali se apresentando, já que houve uma mudança nas regras e passou-se a cobrar pelo despacho de bagagem. Então, a alternativa de despachar sem custo, ela só é oferecida na hora que você está no portão, né? Quando você já se organizou, já montou sua bagagem para carregar lá dentro para não pagar mais, as passagens já estão absurdamente caras. O que é que pode, o que é que não pode, doutor Felipe? Meu caro Ernesto, sua pergunta foi fantástica, empírica, porque você vivenciou isso. Eu convido aqui os ouvintes da Tarde FM a fazer esse exercício de quantas vezes vocês viajaram recentemente e não houve a mensagem de: senhores passageiros, nossa aeronave está lotada, pedimos então que despachem as bagagens. E quando você entra, os bens estão vazios. Estão vazios. Então você tem uma mensagem que é feita por padrão, algumas informações de uma informação mentirosa, nesse caso. Nesse caso, sim, ela falseia com a verdade, dando um termo bonito que eles às vezes usam, porque você recebe essa mensagem como um padrão. Informações de bastidores de empresas dão conta de que vou dizer aqui que aqueles comissários ou aquelas pessoas que trabalham ali no terminal ganham por cota de mala despachada. Os dizeres antigos traziam a informação de que sempre que viajar, leve uma muda de roupa, itens de higiene pessoal na mão, para o caso, inclusive, da sua bagagem despachada regularmente ser extraviada. Também ser acontece. danificada. E a Gol, inclusive, deu isso como resposta. Danos podem ocorrer à bagagem, no caso de uma artista baiana, Raquel Reis, que foi ganhar um prêmio por causa de uma determinada música, e esse prêmio, de repente, que seria bagagem especial, veio danificada. Quebrou. Aí eu vou fazer uma rápida pergunta aqui para você, meu amigo Jefferson, você ouvinte da Tarde FM, e você, Ernesto. 3 perguntas rápidas cuja resposta sim ou não atende. Vamos diminuir o espaço entre as poltronas para diminuir o valor do preço da passagem. Baixou?
Não. Né? Vamos tirar a merenda, o lanche durante o voo, porque é isso que vai fazer o valor baixar. Pergunto, baixou? Aí antes nós viajávamos com a bagagem que era de 5 quilos. Surpreendentemente a tecnologia no estalo de dedos aumentou para 10 quilos a bagagem de mão e passou a cobrar a bagagem despachada. Aí eu te pergunto, será que antes não poderia levar 10 quilos ou agora tornou mais fácil para poder viabilizar? Aí de novo eu pergunto, a passagem baixou? Não. Os voos low cost vieram? Não. Então esses argumentos são feitos exatamente para poder maquiar. O que antes você pagava passageiro e bagagem, hoje você paga um preço pelo passageiro e quando quer despachar, um preço pela bagagem. Como ninguém quer despachar bagagem, todo mundo puxou para cima, todo mundo começou a despachar. E aí vem as companheiras dizendo, senhores, o voo está lotado, vamos aqui despachar as bagagens de mão. Mas a mesma bagagem que ela manda você levar na sua mão porque é laptop, manda levar na sua mão porque é uma muda de roupa ou item pessoal, manda levar porque cabe ali no BIM, o BIM está vazio, porque você vê as últimas poltronas, você começa aquela guerra de quem entra primeiro, porque pessoas 20 minutos antes já estão formando fila ali na ansiedade de pegar o lugar para garantir que a sua mala não vai precisar ser despachada. E com todo o suposto conforto que ele dá, eles estão, em certo grau, é uma palavra forte a que eu vou usar agora, estão assediando os passageiros a despachar a sua bagagem, quando na verdade você quer levar na sua mão para uma saída rápida. E veja, eu estou frisando aqui que a gente não entrou ainda na delicadeza desse caso. Eu estou falando como um homem branco que naturalmente é beneficiado pelo racismo, é beneficiado pelo machismo. Eu me senti assediado por uma abordagem exatamente assim. Eu fico imaginando como isso chega, né, para pessoas que estão embarcando no avião pela primeira vez, por exemplo. E a gente vê coisas bizarras dentro do avião por causa disso, tanto de passageiro quanto de tripulante, né? Tem passageiro que embarca nessa também. Agora, eu queria só fazer uma ressalva, Jéssica. A Gol fez um gol contra, o trocadilho aqui é inevitável. Primeiro porque isso é desleal na relação com o seu cliente, com o seu consumidor, mas a Gol, que cancelou vários voos aqui para a Bahia, fez uma sacanagem dessa, me permitam os ouvintes usar essa expressão, contra uma mulher preta baiana. Então, se esse desabafo chegar aqui nos executivos da Gol, aqui na Bahia ou fora, saibam que vocês estão, né, devendo para nós aqui, porque fizeram ela. Agora, vamos entrar aqui, então. Dá para configurar, então, o dano moral e, nesse caso, há também a possibilidade de configurar uma injúria racial. Há possibilidades e elemento por aquilo que se noticia na mídia. Não tive acesso ao processo, não conheci dos fatos em detalhe. Isso está ainda em investigação através da Polícia Federal, que é exatamente a autoridade competente para isso. E haverá de sair, com certeza, o mais robusto inquérito sobre isso, por estarmos na Bahia, uma terra que é a terra mais preta fora da África e que, com certeza, vai ser tratado com os nossos termos daqui, de quem merece realmente dar atenção a todo o público da Bahia, independente da sua quantidade aí de melanina na derme, na sua pele. Isso não independe. A gente ainda vai conseguir viver um momento em que não precisamos chegar aqui e dizer que fulano é de tal ou qual cor. Nesse aspecto daí, tem elementos que podem configurar o crime, sim, a discriminação, ao menos por parte da pessoa, porque a bagagem já estaria acomodada por uma solidariedade à vida entre ela e outros passageiros. Agora, se o problema era acomodar, está acomodado. Mas para configurar uma injúria racial, por exemplo, uma discriminação, não teria que ter havido alguma declaração, alguma manifestação dos tripulantes ou do comandante ou da Polícia Federal também, que acabou se envolvendo nessa história, de uma forma mais explícita? Por isso, todo o cuidado que eu estou tendo em dizer que com os elementos que se noticiam na mídia, pode ter essa circunstância, essa caracterização. De fato, você está certo. Precisaria de uma declaração, de uma palavra, de um gesto. Hoje a gente vê muito comum até em estádio de futebol, sem dizer nada, o cara faz um gesto, uma imitação e por si só já é a injúria. Se ficar só subentendido que ela foi vítima de uma discriminação, de um atendimento que não condiz com o atendimento que é dado normalmente às pessoas brancas em especial, como caracterizar essa discriminação? Como
efetivar de que ela de fato foi vítima de uma, Olha, de uma Jefferson, injustiça? e mais uma vez eu vou ter nessa resposta o sentimento, o empirismo, a experiência vivida pelos ouvintes aqui da Tarde FM. Às vezes, quem tem a pele preta, em um olhar já se sente discriminado. Em uma palavra já se sente discriminado. Então, se ela foi tratada com grosseria, se ela foi tratada com falta de urbanidade, que é um termo muito bonito para dizer a mesma coisa, se ela foi tratada ou se ela foi objeto de olhares discriminatórios, poderia ser o suficiente. Agora, o que é que caracterizaria isso? O depoimento dela, enquanto pessoa vitimada, o depoimento das pessoas que presenciaram. Por isso que eu tenho tido esse cuidado em dizer, pode haver elementos. Parece mas pode tem ser que, também de repente, o se relato dissolva. de que houve um tratamento diferente de uma situação análoga no mesmo voo com a outra passageira, nesse caso uma mulher branca. Eu li também a respeito. Mas houve essa dizendo, denúncia também, né? A gente não, fica complicado você fazer um juízo de valor só com esse elemento. O que é de se esperar é que os comissários de bordo, primeiro, sejam preparados para lidar com esse tipo de situação. E o sindicato deles saiu em defesa da tripulação. Exatamente, a tripulação pode ter agido da forma. Então, há uma diferença entre aquilo que eu falo e o que você entende sobre aquilo que eu falei. Então, essa subjetividade, somente a investigação da Polícia Federal importante pode chegar também ao resultado. ressaltar um outro aspecto, né, em relação aos aeroviários, aos tripulantes. Né? Não se pode questionar a autoridade do comandante a partir do momento que inicia o procedimento. Isso é importante que todo mundo saiba. Não adianta engrossar, fazer espetáculo dentro do avião. O comandante tem autoridade para descer, se for o caso, dependendo do nível de escândalo, e chamar a Polícia Federal, como aconteceu. Agora, o que se discute é se era o caso e como é que foi o trato dos 3 agentes da Polícia Federal. E aí, no direito, sempre vai caber pelo menos 2 perguntas. O que pode ser feito e como pode ser feito. Há uma autoridade suficiente para determinar. Não é perguntar se quer, não é usar um termo como determinar. Uma ordem tem que ser cumprida de retirar da aeronave. Agora a pergunta é como é que foi cumprida essa ordem? Por que causa se chegou à necessidade do extremo de retirar um passageiro que legitimamente pagou a sua passagem e teria o direito de viajar? Então essas são as questões que a gente espera que de fato venham a ser respondidas. A tripulação age com o profissionalismo, isso haverá de ser investigado também, e uma vez que isso seja feito, em muitos casos, Jefferson, é por isso que eu uso o termo, em muitas vezes até mais forte, como assédio ao despacho de bagagem, porque você tem 2 opções. Não tem como, não pode, ou você despacha ou não viaja. É um assunto bem complexo e, como você bem destacou, tem que ter o cuidado para analisar todos os detalhes, porque ainda está em investigação, não é? A Polícia Federal é quem assume esse papel, essa responsabilidade, e ainda não tem nada definido, né? Ainda não tem nada definido, aparentemente. Acho que a coisa ainda está... graças a Deus nós temos a ANAC e nossos problemas estão resolvidos, né? A ANAC nos protege pra caramba. Uma agência que regula. Certamente quem errou vai tomar sua regulagem, né? Para brincar aqui também com o termo, e vai ter o resultado. Agora, ainda que o resultado tenha sido atraso ou cancelamento de voo, já que a gente trata aqui do direito do consumidor, é interessante a gente chamar a atenção de todos os ouvintes, viajantes que aqui têm o hábito de ouvir a Tarde FM. Se você atrasar por 1 hora, você tem direito a uma ligação ou meio de comunicação. Se o seu voo atrasar 2 horas, você tem direito à alimentação fornecida pela companhia aérea. Se você atrasar 4 horas ou mais, você pode, inclusive, ter o direito de voltar ou para sua casa ou para sua hospedagem para ser embarcado no próximo voo. E para a gente encerrar, e eu fazendo aqui um pouco do papel do advogado do diabo, né? Em última análise, caberia, por exemplo, também a companhia processar o passageiro pelo fato de essa história toda, essa confusão toda, ter provocado atraso do voo, prejuízos para a companhia ou coisa do gênero? Assim? Um grande prazer que eu tenho é de dividir a bancada aqui com um grande amigo que é Jefferson. E eu vou botar um pouco mais de acetona aqui nessa fogueira que inflama, que é a circunstância de, no mesmo voo em que ficou retido em solo, que houve atraso, eu estar no avião, não ter envolvimento nenhum com o episódio
e chegar no meu evento, chegar no meu trabalho, chegar no meu Exatamente. compromisso atrasado. Eu, que fui passageiro, que não tive a ver com o episódio e fui prejudicado, também posso me voltar contra a empresa aérea pelo fato de ter havido aquele determinado episódio, Sim. atraso por qualquer causa. Uma recente mudança que, porém, a gente lamenta muito, é que a alteração que houve durante o período da pandemia, graças a Deus já passamos, mas que é um resquício negativo que fica, é a alteração do Código Aeroportuário, da Aeronáutica, para dizer que atrasos causados por causa meteorológica não teria efeitos para fins de indenização. Mas essa hipótese que a gente discute, tanto a empresa pode eventualmente provado discutir junto a pessoa que foi vítima aí desse episódio, eu espero que se resolva da melhor forma, como a própria empresa pode ser vítima de novas ações indenizatórias daquele que tiveram seu voo atrasado. Então, com certeza, Jefferson, com certeza, Ernesto, isso aqui é muito pano para manga, e que bom que a gente tem a tarde aqui com essa audiência que vai ficar em fervor discutindo isso daí. Ou seja, ainda pode ter muito desdobramento essa história com toda. certeza, né? com certeza. Felipe, olha, muito obrigado, sempre um prazer falar com você. Felipe Vieira, que é mestre em Direito Econômico, membro fundador da Frente Nacional do Consumidor, o FENADECOM. E seja sempre bem-vindo aqui com a gente, viu? Sempre à disposição, que a gente possa trazer a melhor forma de conhecimento a todos os ouvintes. Ernesto, um grande abraço. Caro Jefferson, um grande abraço a todos os ouvintes. Uma linda manhã. Abraço para você também, Felipe. Valeu. Agora, 7 minutos para as 8 na Tarde FM.